Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Corinthians, tudo bem? Presumo que sim. Afinal de contas, o Corinthians, meus amigos, minhas amigas, anuncia a chegada, a volta do Paulinho, mas um grande reforço, um jogador de altíssimo nível, né? Um jogador para aumentar muito o perfil dessa equipe. Paulinho é também um jogador que encorpa a equipe. Paulinho é um jogador que tem uma história também com o Corinthians, uma história de muito sucesso com o Corinthians. E é mais um, né, gente? Mais um para o que falam os torcedores do Corinthians, mais um para o bando de loucos. E a questão que se coloca é o seguinte, né? Parou por aí ou vai ter mais jogador interessante chegando no Corinthians? O Corinthians especulou aí durante um tempo aí jogadores como Talisca, né? Assim como aconteceu com o Paulinho, a coisa ficou mais ou menos aí deixada de lado até chegar o momento de bancar a contratação. Tem essa questão também do Talisca. O Corinthians, especula-se no Corinthians também, por que não, a contratação do Edinson Cavani, jogador uruguaio, jogador muito interessante, um dos grandes jogadores do futebol mundial, ainda na minha opinião, é um dos grandes do futebol mundial. Pode a qualquer momento chegar também ao Corinthians, mas pensando já neste elenco que o Corinthians tem e com a chegada do Paulinho, estamos falando de uma montagem de um verdadeiro esquadrão no futebol brasileiro. Já temos alguns, já temos no Atlético Mineiro, né, um super time, né, um time com jogadores, individualmente com jogadores assim, muito acima da média para o futebol brasileiro, em alguns aspectos até mesmo da América Latina. A gente tem, na minha opinião, ainda temos no Flamengo, mesmo que nessa temporada o Flamengo não tenha conseguido títulos importantes, temos no Flamengo também um grande time. Eu nunca descarto, por exemplo, o Palmeiras, que pode não ter os mesmos talentos do Galo e do rubro-negro da Gávea, mas tem um elemento da competitividade no seu jogo, agindo e transformando essa equipe no Palmeiras também numa super equipe no futebol brasileiro. Evidentemente que nem todas as equipes que montam os seus esquadrões aí conseguem ter sucesso. O exemplo mais clássico disso e recente é do Grêmio Porto-Alegrense, que foi para a segunda divisão, mesmo com a equipe também muito acima da média. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians tem um problema, na minha opinião, que é entregar um transatlântico, né, cada vez mais transatlântico, né, para um motorista de charrete comandar. Porque, na minha opinião, o Silvinho não é técnico para o Corinthians. Eu nunca vou abrir mão de falar isso. Pode tudo dar certo no Corinthians, mas na minha opinião, o Corinthians, quando termina a temporada do futebol brasileiro atrás do Fortaleza, né, em quinto lugar, isso tem muito a ver com o comando do seu banco de reservas, com a presença do Silvinho no comando do banco de reservas do Timão. Claro que muitos de vocês podem gostar do Silvinho, podem achar que ele vai ser um técnico importante, é um técnico promissor, mas a questão que se coloca é se o Corinthians precisa passar por isso, se o Corinthians precisa sim ter um técnico promissor ou não, ou se o Corinthians não deveria bancar também um grande técnico do futebol aí mundial para comandar esses jogadores. Estamos falando de jogadores muito bons. E eu diria, inclusive, que em alguns momentos, na temporada passada, que já acabou, evidentemente, de 2021, em alguns momentos, o Corinthians pecou justamente por não ter um técnico importante. Claro, o Corinthians estava na zona do rebaixamento, tá? O Corinthians ganhou grandes jogadores, estava dialogando ali com o rebaixamento, e termina na Libertadores, mas ganhou grandes jogadores para a equipe. E aí alguns podem falar, mas nem sempre jogaram, nem sempre todos jogaram, mas alguns desses jogadores incorporaram muito a equipe, né? Fizeram a equipe funcionar. E para mim o grande exemplo é o Juliano, que desses jogadores todos, para mim, foi um dos mais importantes no sentido de construir, de incorporar essa equipe do Corinthians. De tal maneira que mesmo quando um ou outro não pôde jogar, essa equipe estava muito bem, estava muito incorporada com a presença desse jogador que para mim começou a mudar muito esse Corinthians, que foi o Juliano. Agora com a chegada do Paulinho, eu vejo um Corinthians ainda muito mais forte, evidentemente. É aquele tipo de jogador que o Silvinho dificilmente vai bancar um Gabriel no lugar dele. O Silvinho pode, por exemplo, em alguns momentos, bancar Gabriel no lugar do Cantillo, né? Que é uma absurda, é uma heresia, na verdade. Né? Ele pode, em alguns momentos, por exemplo, tirar o Cantillo, colocar o Gabriel, colocar outro, enfim. Mas com o Paulinho, ele jamais, por exemplo, vai bancar um Gabriel tendo o Paulinho na equipe. O Paulinho pode ser jogador para trabalhar como esse volante no lugar, inclusive, do Gabriel. Pode sim, até porque o Cantillo não é um 5, clássico, né, do tipo que protege muito bem ali a primeira linha. O Paulinho tampouco é esse jogador.
O que o Paulinho pode oferecer para o Corinthians é, sim, essa marcação aí inteligente ali naquele setor, também uma ótima condução pelo centro do campo como fator surpresa, algo muito importante no jogo dele que ele ainda pratica. O Paulinho pode oferecer também para o Corinthians, né, excelência, né, no jogo aéreo, é um jogador que faz muitos gols de cabeça, é bom não somente no jogo aéreo defensivo, como também no jogo aéreo ofensivo, e o Paulinho pode entregar também para o Corinthians, né, uma encorpada maior dessa equipe, porque ele vai melhorar muito o jogo naquele setor ali do balão do meio de campo. O Paulinho é um volante que gera infiltração, mas o Paulinho também é um volante de um ótimo toque de bola, né? Então ele pode ajudar não somente infiltrando, se apresentando um pouco à frente, mas também trabalhando ali as jogadas a partir do balão do meio de campo, por exemplo. É mais um jogador que pode ser muito útil para a criação de jogadas do Timão. Ele pode jogar também um pouco mais avançado, ele pode jogar como primeiro homem de meio de campo, ele pode jogar também como segundo homem de meio de campo também, ele pode atuar como terceiro homem de meio de campo. Então, na minha opinião, esse terceiro homem de meio de campo é uma situação que ele nunca foi muito testado, mas eu acho que até mesmo nessa função ele pode entregar um resultado satisfatório. Então, Paulinho, na minha opinião, o Corinthians, na minha opinião, busca sim, contrata um belíssimo jogador que dispensa comentários, e a questão que fica aí mais ou menos é agora, será que ele ainda está jogando isso tudo? Ainda consegue ser jogador? No Guas, né, antigo Guangzhou Evergrande, ele jogou muito, ele tem muita história lá na China, depois ele passa para o Al-Ahly e também consegue jogar de uma maneira satisfatória, mas a questão não é nem o resultado propriamente, não é nem aquilo que ele entrega, mas a forma como ele entrega os seus gols, como ele entrega as suas jogadas. E é justamente nessa forma como ele joga que a gente percebe que ainda se trata de um jogador em tese em altíssimo nível e que em tese também poderá ser um espetacular reforço para o time do Corinthians. Então o Timão está se montando aí como uma das grandes equipes do futebol das Américas, né? Tá ficando muito forte. Acho que a direção do Corinthians precisa também pensar e não esperar que a equipe não vá bem, porque tá ficando uma coisa de tal forma, gente, que é muito difícil, inclusive, as coisas não acontecerem, né? É muito difícil o Corinthians não conseguir vencer, mesmo que o comando técnico seja bom. Um exemplo, né? Com o Rogério Ceni, que foi muito criticado na Gávea, lá no Flamengo, a equipe conseguiu, por exemplo, ter títulos. Né? Então, com um técnico ruim e um elenco muito bom, o time também pode conseguir algumas conquistas. Só que a insistência com técnicos de baixo nível lá na Gávea resultou que o Flamengo não conseguiu nenhum título importante nessa temporada. É algo para se pensar. E o Corinthians, quando ele chega na Libertadores, ele chegou mesmo tendo um técnico que em alguns momentos tem uma dificuldade para entender o jogo, que é o Silvinho, que para mim é um cara que poderia perfeitamente começar ali numa categoria de base do Corinthians e não ser o técnico dessa equipe principal. Né? Agora, mesmo com a presença do Silvinho, eu diria que se ele atrapalhar muito pouco, essa equipe do Corinthians pode sim ser espetacular nessa próxima temporada de 2022. Se chegar um técnico diferente, para mim ainda melhor, mas eu diria para você que mesmo com o Silvinho, com a qualidade que a gente está vendo no elenco, com essa grande qualificação do elenco corintiano com a chegada do Paulinho, esse time do Corinthians pode ser um dos maiores vencedores do futebol nas Américas em 2022. É isso, amigo.